Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. E eu vim te dizer hoje que em Deus sempre há uma saída, em Deus sempre vai ter uma solução. Por mais que você se encontre em um beco sem saída, encurralado por alguma situação que te aprisiona, saiba que Deus é o teu socorro. Olha para os céus, é de lá que vai vir, oh aleluia, o teu socorro. Deus é um Deus de surpresas. Ele pode chegar aí na tua vida agora, se tu crer. Não de repente muda toda a tua história. E eu vou te provar isso, que Deus é um Deus que muda a história e Deus ele não precisa de circunstâncias favoráveis para abençoar aqueles que crê no seu nome. Em 2 Reis, no livro de 2 Reis, no capítulo 7, a partir do verso 1 diz assim, preste bem atenção, porque essa palavra aqui é poderosa. E eu tenho certeza que quando você receber esta palavra em teu coração, muitas coisas vai começar a acontecer. Então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dá-se-á a um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Oh, aleluia. Queridos, isso aqui é tremendo. Para você compreender o porquê Eliseu se levanta com uma palavra profética, Samaria estava passando a pior fase da sua história. A fome reinava sobre Samaria e cidades circunvizinhas, ao ponto, o que marcou aquele acontecimento, o que marcou a história de Samaria, foi a mãe que comia o seu filho devido à fome, aonde a calamidade era tão grande que estava supervalorizando a cabeça de um jumento, um animal impuro que ninguém comia. Até mesmo o esterco de pombo ali estava sendo comercializado e com grande valor devido à escassez eminente. O povo de Samaria estava sendo atacado pela fome, pela miséria, pelo opróbrio, devido à Síria cercar a cidade de Samaria. Então, quando a cidade era sitiada, ninguém entrava, ninguém saía. Ou seja, não entrava nada, alimentos, água, nada. Porque o intuito do adversário, do exército adversário, era vencer a cidade pela fome. Então, nesse contexto de escassez, de miséria, literalmente, de opróbrio, de destruição que Samaria estava enfrentando, se levanta Eliseu no meio dessa situação e declara, ele profetiza sobre aquela situação dizendo que amanhã, a estas horas, mais ou menos dá-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria, ou seja, haveria uma fartura, que mesmo naquela destruição, daquele cenário que eles estavam vivendo, Deus era poderoso para mudar o quadro. O rei de Samaria já estava de uma forma tão desiludido que achava que aquela desgraça toda que sobreveio sobre a cidade era culpa de Deus. E por isso mandou perseguir o próprio profeta Eliseu, achando também que a culpa vinha da parte do profeta em profetizar aquela situação, porque já havia sido profetizado que aquilo ia acontecer. E agora chega Eliseu,
com autoridade espiritual, cheio do Espírito Santo. Quando o rei manda um dos seus mensageiros trazer uma sentença contra a vida de Eliseu, Eliseu olha para um dos seus mensageiros, do mensageiro do rei, e diz assim, que aquela situação no dia seguinte seria resolvido. Quando Eliseu declara essa palavra profética de uma mudança iminente que iria acontecer mesmo naquele estado de calamidade, o capitão a cujo braço o rei se apoiava, ou seja, o homem de confiança do rei, ele tentou desanimar, desestabilizar Eliseu pela palavra negativa. Ele disse, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isto? Olha, queridos, quando Deus nos levanta, aleluia, para profetizar em meio ao caos, em meio a um cenário de destruição, as vozes contrárias sempre vai se levantar também, na intenção de desmotivar, de desestabilizar, de tirar, ou seja, tirar não, roubar mesmo a fé daqueles que estão cheios do Espírito, que acredita no já, no de repente de Deus. Eliseu, já sabendo o que estava ali por detrás daquela ação maligna, daquela palavra negativa, olha para o capitão e diz, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Ei, queridos, aqueles que não acreditam, aqueles que desdenham da palavra profética, que não têm fé, estes incrédulos, vai ver o milagre acontecer na sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus, mas não vão participar. Isso aqui é muito forte, então quero dizer para você através dessa palavra, que não sei qual é o cenário que você está vivendo. Eu não sei qual é a situação de escassez, de miséria, de destruição que você possa estar enfrentando. Mas eu quero te dizer que o Deus é um Deus que muda cenário no piscar de olhos. Perceba que este versículo aqui é muito tremendo. É a palavra mais desejada por qualquer homem da face da terra. Aleluia. Quando se profetiza uma mudança de sorte de um dia para outro. Como é bom, né, queridos, ouvirmos de um profeta de Deus dizer que Deus mandou dizer que amanhã, a esta hora, o seu filho estará curado. As suas dívidas estarão pagas, você será honrado. O choro cessará, você vencerá o vício, a depressão terá fim. Não é maravilhoso? E eu falo na ousadia do Espírito Santo, que em nome de Jesus, a situação que você está vivendo, ela vai ser mudada em nome de Jesus. Vai ser no de repente, quando você menos esperar, o Senhor vai trazer a mudança, o milagre vai acontecer na sua vida, aleluia. Essa palavra que o profeta, ele decretou, ele profetizou sobre aquela cidade, desenvolveu a alegria, a esperança para o povo que estava aprisionado em Samaria. Eles não poderiam sair para lugar nenhum. E essa palavra nos traz fé, nos traz esperança até hoje, porque o que eu estou falando aqui para você é que Deus, ele não mudou. Deus é poderoso para mudar a história de um dia para o outro. Eu só quero que você creia, você só precisa crer. O dia do seu milagre pode ser amanhã, pode ser agora. Oh, aleluia. Talvez você está falando aí, oh, pastora, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não conhece o nível de crise que eu estou enfrentando. A minha saúde está debilitada. Eu não consigo mais fazer nada. Estou desenganada. Talvez você está falando, meu filho está nas drogas, não tem mais jeito. Já levei para tudo que é meios, clínica, e ele não consegue se recuperar. Talvez você está falando, pastora, eu não tenho condição, a minha dívida é muito grande, eu já tentei de tudo, já fiz de tudo, eu desisti, porque as dívidas são grandes demais, já se tornaram uma bola de neve, se tornou uma bola de neve. Oh, querido, operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Por acaso existe alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Então eu quero dizer para você que Deus é um Deus de milagre. Nosso Deus é um Deus de surpresa, Ele pode chegar
a qualquer momento aí, se você crê. Aquele capitão cujo braço o rei se apoiava, ele viu a palavra profética sendo cumprida na íntegra, que depois se você ler o verso, aliás o verso não, o capítulo 7 na íntegra, você vai ver que a palavra se cumpriu a partir dali do verso 16 em diante, e aquele homem foi morto. No 17 diz assim: dera o rei a guarda da porta, o capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Sabe o que aconteceu com aquele capitão? Quando foi dada a boa notícia no dia seguinte, que havia fartura, havia mantimento, porque foram os leprosos que vieram trazer a boa notícia, Deus enviou um barulho tão terrível no arraial dos sírios, que eles saíram correndo, eles abandonaram tudo, e o arraial ficou lá cheio de ouro, cheio de prata, comidas, animais, e os leprosos que estavam à porta do arraial dos sírios entraram. E quando viram aquela fartura, voltaram e foram anunciar para o rei de Samaria que havia fartura, que havia mantimento, havia provisão. O povo de Samaria, quando ouviu a notícia, aleluia, saiu correndo. E quem estava na porta da cidade? O capitão. E o povo passou por cima, pisoteou, porque aquele homem não creu, aquele homem viu a promessa acontecer, viu se cumprir a profecia de Eliseu, mas ele morreu, ele não pôde desfrutar. Então cuidado, cuidado você, que quando Deus fala que vai mudar a situação, que quando Deus fala que vai mudar o cenário, que quando fala que Deus é um Deus de milagre, que operando Ele, quem impedirá, e você desdenha, cuidado para você não morrer pisoteado. Quando eu falo morrer, pode ser fisicamente mesmo, mas eu digo mais aqui para o lado espiritual. Você pode morrer e não ver a promessa. Você pode até ver a promessa, mas não desfrutá-la, porque a incredulidade nos impede de viver a promessa. Você pode ficar em uma posição onde você vai ver pessoas que acreditaram nesta palavra, estão desfrutando e vão desfrutar do que Deus está dizendo, e você só ficar contemplando e não poder participar. Então cuidado, saia desse grupo se porventura passou alguma dúvida na sua cabeça, e passe para o grupo dos que creem, dos que acreditam que Deus é poderoso, Ele está vivo e ainda faz milagres. Amém? Essa palavra é para quem tem fé, é para quem acredita que o cenário vai mudar. É para quem crê que Deus é poderoso e quando nós clamamos, Ele faz algo em favor do seu povo. Fecha teus olhos que eu quero orar com você. Pai amado, nosso Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós cremos na Tua palavra profética e eu, como profeta do Senhor, quero declarar sobre a vida destes que estão orando comigo, a situação vai mudar, não importa qual é a área que eles precisam de uma transformação, mas esse cenário de destruição, esse caos de miséria vai cair por terra em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida, queridos que estão me ouvindo, o derrepente de Deus chegando, o milagre de Deus chegando, pode ser hoje, pode ser agora, pode ser amanhã, não importa qual é o tempo, qual o momento, mas que vai chegar, vai, em nome de Jesus, e você vai cantar o hino da vitória. Essa é a oração que eu faço nesse dia de hoje, declarando sobre a sua vida o poder de Deus, e muitos vão glorificar, porque vai ver o que Deus vai fazer por você, através de você, em nome de Jesus. E você que não é inscrito em nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa seu joinha aqui, ativa o sininho, compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe e seja um missionário do Levando a Palavra, em nome de Jesus. Fique com Deus.